E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Vamos lá começar o programa de hoje respondendo a pergunta que você quer ouvir a resposta. Vamos falar aqui que em questão de momento, a Copa Truck nossa brasileira tá melhor do que o Campeonato Europeu de Trucks patrocinado pela FIA. Mas você tá sendo muito exagerado, patriotista demais. Não, só a gente colocar aqui os destaques da Truck em Cascavel, lá no começo de julho, em comparação aos destaques desse fim de semana lá em Nürburgring, na Alemanha. Vou falar pra você, demorou, não é que não teve, mas demorou muito pra gente ter uma batalha lá parecida com o que a gente teve com o esfrega-porta do Luiz Lopes com o Paulo Sebastiano lá no Paraná. Essa disputa que eu acabei de citar foi na primeira corrida. A melhor disputa que eu vi nesse fim de semana em Nürburgring foi na quarta corrida do fim de semana, em que o húngaro, líder do campeonato, chamado Norbert Kiss, foi de oitavo colocado para segunda nos encostadinhas de porta aqui e ali, e deixando uma parte da carenagem solta. Também teve aquela hora que ele perseguiu até o líder da corrida, que era o Jochen Hunt, o alemão. Tentou fazer de tudo para tomar ponta até a última curva. Ele tentou, retardou a freada naquela última chicane que tem em Nürburgring. Quem já viu, quem conhece o circuito e lembra da época de Fórmula 1. Foi uma disputa muito legal, foi até melhor do que a reação que ele teve no sábado, quando ele ganhou a corrida 2. Foi debaixo de chuva, que ele também saiu de oitavo, teve uma punição de 10 segundos por ter excedido o limite do radar, porque lá também tem o limite do radar, vai de 160 km por hora. Se você passar, tá punido, ele teve que remar tudo para ganhar a corrida e tirar a punição. Mas eu falo que eu gostei dessa segunda por causa do duelo, assim, de posições que ele ganhou, né? De porta a porta, de ter um pouco do caminhão soltando peças. Então foi bem legal, mas nada comparado, de novo, àquela disputa da Copa Truck. Porque a gente tem mais ações durante a corrida. Eu tô falando lances aqui que chamaram a atenção, mas a maior parte da corrida foi morna. Das corridas, na verdade. O porta com porta não é tão constante. Por isso que são lances pontuais. Eu vou citar um outro aqui, que foi o lance da corrida 1, que aconteceu lá na largada que o Jamie Anderson, que estava na terceira posição, estava tentando distanciar do Jochen Hunt e freou na hora errada, na hora de fazer uma curva acentuada para a direita, acabou atingindo o carro do Sasha Lentz, que estava na segunda posição. O carro não, o caminhão, né? Acabou atingindo o caminhão do Sasha Lentz, que estava no segundo lugar. Os dois, o Lentz foi para fora da pista, o Anderson perdeu algumas posições. E foi isso, depois a corrida esfriou, e a maior parte das corridas esfriaram lá nesse fim de semana. A corrida 4 foi boa, a corrida 2 teve chuva sim, mas não foi aquele tipo de corrida para levantar da cadeira. Claro, não vou generalizar aqui e falar que todas as corridas da Truck europeia são assim, até porque eu não conheço muito da categoria para dar esse comentário. Mas, de novo, em situação de momento, essa pra mim é definitiva. Qual foi melhor, se foi a brasileira ou se foi a americana, eu acho melhor que tem sido a brasileira. Não é só opinião minha não, eu tava ouvindo os áudios aqui antes de começar a fazer a minha gravação, eu sempre ouço, e o Pedro Rodrigo tem a mesma opinião que a minha. Ele que comenta as corridas da Copa Truck lá pelo portal High Speed, junto com o Matheus Furlan, que narra, deu um comentário até mais incisivo que o meu. Lá na hora que eu perguntei quem tava um passo à frente, qual categoria que tava um passo à frente. Põe aqui pra mim, editor, e põe uma música mais relaxante assim pra gente acalmar aqui, que eu tô muito nervoso. Põe um Jack Johnson aí, aquela música, inclusive, por falar de um passo à frente, põe One Step Ahead. Fala galera do R Final, fala Natan, tudo bem? Você me perguntou aqui se a Copa Truck, nossa Copa Truck está um passo à frente da europeia em competitividade. Eu não falo falo anos-luz à frente em competitividade. Muito pelo trabalho feito pela Mais Brasil nesse novo regulamento, que trouxe aí algumas coisas que você vê grandes brigas. Lógico, você tem aí caminhões que não conseguem se desenvolver, mas a grande maioria tá lá, tá na briga, tá na disputa, e isso é muito legal. Você tem muitos nomes e você vê uma corrida mais parada na Truck europeia. Então isso acaba tirando essa competitividade muito por causa da diferença dos pilotos e também a diferença dos caminhões lá, né? Eu gosto da competição, eu acho que tem tudo para eles crescerem mais. Eles já tiveram interesse no Brasil uma vez, né? Então vamos ver o que acontece daqui para
para frente. Lembrando até que o Cirinão foi esse ano para lá em uma das etapas e, pelo que a gente sabe, ele deve ir para lá o ano que vem. Às vezes não como piloto, às vezes como uma pessoa para agregar lá no desenvolvimento desses caminhões. Isso pode ser muito legal, entendeu? Então tem muita coisa que pode acontecer e vem acontecendo. Mas a nossa Copa Truck aqui no Brasil teve essa evolução, que é uma coisa muito legal. Muita gente fala, mas está até os motores estão com cilindradas abaixo do que era a antiga Truck. Sim, mas hoje a gente tem 30 e poucos caminhões no grid e as corridas, se não for por batida, a quebra é muito baixa e você tem aí a grande maioria terminando. Na antiga Truck, tínhamos 25 caminhões no máximo e várias vezes terminavam 10. Então isso mudou muito e isso ficou muito legal. Então a gente só tem que parabenizar o Carlos Coll, a própria Mais Brasil como organizadora do campeonato, que conseguiu junto com os pilotos fazer um grande campeonato aqui no Brasil nesses últimos anos e cada vez cresce mais. Eu mesmo aqui, nós, a High Speed e tudo, só tenho a agradecer a Mais Brasil, porque 2 para 3 anos estão fazendo toda a parte de transmissão aqui no canal High Speed, com narração do nosso querido Matheus Furlan, eu nos comentários, e cada vez mais a gente se aproxima da categoria. Isso é muito bom para o canal, é muito bom para o portal e é muito bom para o desenvolvimento do automobilismo em geral, galera. Tá certo, Natan? Espero que você possa ter entendido aí legal e vamos que vamos. Obrigado, galera. Valeu! Alto e claro, Pedrão, alto e claro, entendemos sim. E até vamos usar uns dados para complementar o que ele falou. A última corrida lá em Cascavel teve 31 caminhões alinhando ao todo. Sendo que essa de Nürburgring tinha 15 no papel, na inscrição, mas na classificação pós-prova, só 13 caminhões completavam. Então 2 não estavam no grid que largou. O que já era vazio ficou vazio ainda mais. É da metade do que é a nossa Truck, até menos da metade até. Isso até prejudica a concorrência, fica meio que uma Stock Series que a gente teve aqui no Brasil. Fica uma competição muito vazia, o que já é uma corrida muito morna. Não menosprezando a Stock Series, mas a gente tinha um risco grande de ter corrida sem graça só com, vamos dizer, 7 carros no grid em algumas provas. A mesma coisa é na Europa, porque com 13 caminhões dá para ter uma divisão de categoria, como eles têm também, que é a categoria principal e a subcategoria chamada Promoters Cup, muito equivalente à Copa Truck e à Super Truck nossa. Mas não tem muita graça de ver pilotos brigando por subcategorias num grid tão vazio assim. Dá para ter uma geral só, na minha opinião. E falando em opinião, eu tenho que falar aqui do progresso dos caminhões, né? Tecnologicamente falando. Eu assisti essas provas pensando no que tipo de novidade que eu iria ver. O detalhe interessante da progressão deles foi um motor de biodiesel, focado em biodiesel, para falar a verdade, que é um motor que não gera poluentes. Se o motor soltar algum tipo de fumaça preta, o piloto é excluído na hora. Então as corridas da Truck são bem limpas, inclusive foi ressaltado no pré-corrida da Corrida 1, lá pela equipe que estava fazendo a transmissão pro motorsport.com, pro canal, que também é pro canal oficial da Truck Europeia no YouTube. Mas o que me chamou a atenção é que eu não ouvi falar em nenhum momento de caminhão híbrido, igual a gente ouviu falar lá no começo da temporada em Goiânia, que o caminhão do Felipe Giafone ia ter nessa temporada aqui no Brasil. Era uma tecnologia nova que ele estava dizendo que aí ia vir para o Brasil, estava desenvolvendo, e eu achei que lá na Europa estava super avançado. E, pelo contrário, a única novidade que eu ouvi falar foi essa do biodiesel. Então, se não surgiu nenhuma informação disso, se eu não ouvi falar, eu presumo assim que a Truck brasileira também esteja um passo à frente nesse desenvolvimento. Estou falando uma grande besteira aqui, mas se eles tivessem implementado isso, estariam enfatizando isso ainda mais. Falando, olha aqui, ó, gente, o nosso caminhão usa, o outro caminhão aqui do lado usa. Ser usado não só em um, mas em mais caminhões. A gente ia ver isso com frequência. Ser explicado para os espectadores internacionais. Como eu não ouvi, eu presumo isso. Para você que não entendeu, quer entender o que é essa história do caminhão híbrido, que tem uma parte elétrica e uma parte movida a gasolina comum, vamos ouvir o áudio aqui do Felipe Giafone, que ele explica muito bem e ainda fez um pequeno prognóstico do que pode ser o caminhão dele com essa tecnologia durante as corridas. Dá pra mim aí, editor, o bate-papo que a gente teve lá em março.
Bom, pessoal, tô aqui com o Felipe Giafone, aí um dos grandes pilotos da Copa Truck, começando mais uma temporada aqui. Eu falo que você é um dos leões da Copa Truck, né? Que você tá desde a Fórmula Truck antiga, tá aí aguentando aí. Como é que é a expectativa para a temporada 2022? Bacana. Estamos faz tempo aí na categoria e é um ano completamente diferente para mim, né? Eu tô voltando para a equipe RM, né? Para o caminhão Volkswagen, mas um projeto completamente diferente, com um caminhão híbrido e um desenvolvimento muito bacana e com parceiros novos aí. Então essa parte, né, a gente acopla o motor elétrico junto com o motor a combustão. Não estamos correndo com ele ainda está né, em fase de desenvolvimento. O regulamento só vai permitir a gente utilizar provavelmente a partir da terceira prova. Então eu treino com ele até sexta-feira, depois tiro. Mas está sendo muito bacana esse desenvolvimento. Show. Não, isso que eu ia te perguntar, você acha que vai ficar ainda mais rápido do que esse caminhão aqui? Eu acho que a hora que acertar sim, só que o regulamento tem que me brecar, porque senão não seria justo, né? Assim, então a gente está com a telemetria, com os dados sempre abertos com o promotor e para ir trabalhando juntos. A gente sabe que quando estiver funcionando, ele pode sim ter uma vantagem, então provavelmente eles vão tirar, por exemplo, o limite de fumaça vai ser menor, vai ter alguma penalização para que na pista fique bem parecido. Tá aí Felipe Giafone dando o parecer dele, muito bom ter ele no R Final, cara, um piloto sensacional, e como eu quis falar, foi o leão da Copa Truck, foi um campeão tanto da Truck antiga quanto da Truck nova. Então essa opinião de conhecimento técnico dele vale muito. Inclusive uma frase que me chamou muita atenção: o regulamento vai ter que me brecar porque o caminhão está muito rápido. Deve ser por isso que a gente ainda não ouviu falar dessa tecnologia nas corridas, porque devem estar achando uma brecha no regulamento para ele ficar rápido e ao mesmo tempo não prejudicar a concorrência. Não ser uma barbada igual a Williams de outro planeta fez na Fórmula 1 na década de 90, que tinha uma tecnologia que ninguém mais tinha, que era aquela suspensão inteligente, aquela suspensão ativa, que era flexível na pista. Tá liderando o campeonato, mas é por mérito dele. A gente vai ter que destacar isso, né? Por tecnologia. Assim como o Norbert Kiss também tá liderando o campeonato dele por pura competência. Venceu 3 de 4 corridas e na quarta corrida ele chegou em segundo lá em Nürburgring. É realmente um bom trabalho, um piloto que entende o carro e é um tipo de piloto que tem uma tocada interessante, porque no tipo de traçado que eles estavam correndo lá, que era o traçado curto, né, o traçado que a Fórmula 1 usava, que era aquele circuito de 5 km, seria muito normal ele usar muitas zebras, porque as curvas eram muito acentuadas e eu, pelo menos, vi ele usar pouco. Principalmente naquela chicane final ali, ele só dava não vamos dizer nem que era uma beliscadinha, era um toquezinho de leve. Não chegava a subir com o caminhão. Eu até assustei. Na hora que ele foi fazer a última curva ali, eu olhei assim como é que ele iria fazer a chicane, que era a última volta. Eu vi o tanto que ele ia subir na zebra e não aconteceu. Foi aquele tipo de tocada leve, de quem sabia muito bem o que estava fazendo e não estava muito preocupado com a potência e o peso do caminhão. Gostei de ver, realmente. Claro, assim, os caminhões como o Pedrão falou, né? Os caminhões da Copa Truck, nossa, são mais potentes do que o caminhão de lá. Então a diferença é gigante, mas não deixa de ser um caminhão, né? Um caminhão pesado. Uma pista apertada. E fez um grande trabalho. Isso até perguntei isso pro meu amigo Luiz Felipe Ramos. Quem que o Norbert Kiss se assemelharia aqui no Brasil? Se teria uma pessoa que teria o estilo de pilotagem dele? E ele me deu a seguinte resposta. Toca aí pra gente, editor. Fala galera do R Final, aqui é Luiz Felipe Ramos em mais uma participação. Bom, o campeonato europeu de trucks é interessantíssimo e, humildemente falando, já passou da hora da nossa Copa Truck convidar algum piloto da Super Truck europeia para participar de pelo menos uma corrida. Seria muito legal ver essa interação, esse intercâmbio. Vamos levar em consideração que a Stock Car Pro Series já convidou pilotos de outros campeonatos. Aliás, a categoria não, né? Aí, as equipes, melhor dizendo, como tivemos o Antônio Félix da Costa, tivemos pilotos automobilismo argentino, como o Agustin Canapino, o Esteban Guerrieri, tivemos também pilotos GT World Challenge também participando de algumas provas. E seria interessante se alguma equipe da nossa Copa Truck
pudesse fazer isso. Seria interessante porque daria mais visibilidade para os dois lados, seja a nossa Copa Truck, seja o campeonato europeu. O Norbert Kiss, se ele pode ser comparado a um piloto brasileiro, eu não gosto de comparar pilotos, mas certamente ele seria a nossa equivalência a um Beto Monteiro, tendo em vista talento, a experiência, o tempo em que corre na categoria europeia e a arte que proporciona atrás do volante. Tá aí, não, Beto Monteiro, cara, não teria, eu falei pra ele no WhatsApp, não teria exemplo melhor pra ele citar, porque quando eu comecei a postar aqui no meu Instagram, @natanrfinal, lá sobre a Copa Truck, era um momento que o Beto tava brilhando mesmo, nas corridas de Goiânia, lá em 2019, que foi se eu não me engano, foi a abertura do campeonato. Ele varreu o fim de semana, venceu as 2 corridas que foram disputadas lá. Então, pra mim, não tem comparativo melhor nessa questão de domínio. Mas na questão de agressividade também, ele é um piloto muito agressivo, mas pra mim, assim, na minha memória afetiva de Copa Truck, quando eu acompanhava a Fórmula Truck antiga, que ainda tinha os leões que correm hoje, eu ficava admirado com outra rivalidade que era Renato Martins contra Wellington Cirino. Que é uma rivalidade que marcou época pra mim, porque era um passando o outro passando de volta, e eram disputas emocionantes. Uma delas tá até gravada no YouTube com a narração do Luciano do Vale. Inclusive foi em Cascavel, lá em 2001, que o Cirino tentou passar o Renato até a última curva, sabe? O Renato liderando e o Cirino tentando enfiar por dentro também para ganhar a posição e não desistindo nunca. E é um momento muito legal da gente relembrar. Inclusive, o editor põe pra gente, só pra gente relembrar desse momento aí, que além da briga dos dois, teve o caminhão do Renato soltando uma fumaça preta e prejudicando a visão do Cirino, que tava logo atrás dele. Então foi um fator a mais que abrilhantou aquele duelo. E é muito legal de ver essa emoção do final. Põe pra gente aí, editor, por favor. Renato Martins vai reassumindo a posição de líder do campeonato. Últimas voltas, últimos metros aqui em Cascavel. Cirino encostou. É a última tentativa, só tem mais 2 curvas. Vai Cirino, veio por dentro. Renato fechou a porta. Saiu desequilibrado. Manteve. Bandeira quadriculada pro Renato Martins. Extraordinária, Renato Martins. Tá aí uma grande narração para um grande momento. E o melhor disso foi falar dessa rivalidade com o Cirino. Lá no começo do ano, também em Goiânia, eu tive essa oportunidade e também a gente falou da evolução dos caminhões. Que ele correu do começo de carreira até agora. O Renato Martins parou, mas ele ainda continua na luta, né? Vale a pena lembrar isso. Então vamos ver o que o veterano falou. Bom, pessoal, tô aqui com que eu chamo dos leões da Copa Truck, o Wellington Cirino, que tava desde a Fórmula Truck antiga. Cara, começando mais uma temporada aqui, eu vou te perguntar, o que você sente de diferente dos caminhões de hoje para da época que você começou lá em 2001? Bom, hoje tá muito mais fácil, né? Todo esse desenvolvimento. Quando a gente começou em 97, eu nunca me esqueço, praticamente o caminhão tinha uma pequena mudança na suspensão, a gabine era fixa no chassi e a altura do caminhão era muito normal com a estrada. Então, o motor era lá na frente, tinha um excesso de peso no eixo dianteiro, né? Então era isso, mais ou menos isso básico. Com o desenvolvimento dos anos, o que começou a acontecer? Começou a acontecer um trabalho de equilíbrio do caminhão para adaptar ele para a competição. Então o caminhão começou a trabalhar no motor, puxar ele para trás, mais perto do eixo traseiro, começou a abaixar mais a suspensão. Então uma série de desenvolvimentos. Mas assim, o principal de todos esses anos que eu achei assim que evoluiu muito nos caminhões foi o sistema de segurança, sistema de freio, né? Quando a gente começou a correr, eu menino com 19 para 20 anos, a gente andava com um freio a tambor, né? E sem auto se regular. Então, conforme ia acabando o freio, você não tinha freio no final da corrida por ele não se autorregular. Então, assim, com o passar do tempo, a gente passou para sistema de catraca regulável e hoje os caminhões de corrida andam tudo com freio a disco. Então, o maior sistema de segurança assim que a gente viu, que eu achei de todos esses anos, foi o sistema esse de freio. E a competitividade, assim? A gente lembra de você brigando ferrenhamente com o Renato Martins e agora você acha que o pessoal novo tá no mesmo gás? Com certeza, né? O Renato, para mim, foi o maior adversário meu de todos os tempos. Eu respeito muito ele. Ele é um excelente preparador e piloto. Então, ele é um
na verdade foi completo na época. Então ele fez eu também trabalhar um pouco mais no sentido de conhecer mais o caminhão como ele conhecia. Então tem que respeitar muito, tanto que hoje os caminhões dele são fantásticos, sempre estão andando forte, né? Foi uma época muito boa que eu tenho uma lembrança bem agradável. Muito obrigado, cara. Boa sorte, vai com Deus. Aí você ouviu o Wellington Cirino e, rapaz, eu tava usando 2001 por causa daquela referência do duelo de 2001, né? Porque tava tão na minha cabeça que eu não conseguia lembrar de outra coisa. E, dando uma pesquisinha rápida aqui, 2001 foi o ano do primeiro título dele na Fórmula Truck. Venceu também 2003, 2005 e 2008, mas 2001, sem dúvida, fica marcado pra mim como um ano especial por causa do primeiro título dele. E é um cara novo, ele tem 48 anos. Para um piloto que corre de automobilismo, sim, é uma idade jovem, né? Pra gente olhar para os pilotos da NASCAR aí, inclusive o Mark Martin, que correu até 54, se eu não me engano. Dá para dizer que o Cirino tem muitos anos de automobilismo pela frente. Com essa experiência internacional que o Pedrão falou, é sensacional, né? Seria muito legal ele ter essa experiência, mostrar para os pilotos de Copa Truck, dos pilotos europeus, que dá para ter um tipo de corrida bonita, um tipo de corrida agitada, assim como ele teve com o Renato Martins. Porque, como eu falei no começo do programa, tá faltando isso. Os gringos precisam vir aqui. Eu queria ver muito o Norbert Kiss correndo aqui. O tanto que ele ia se virar, tanto que ele ia sofrer lá na mão do Kleber Electric, dos Fogaça, né? O Djalma e o Fabinho, o Roberval Andrade, o Beto Monteiro e até o próprio Cirino. Eu quero ver se ele ia ter a habilidade de fazer uma corrida tão porta com porta quanto ele fez em Nürburgring. E olha, assim, um detalhe é que os circuitos de truck europeia são menores, né? Vamos colocar aqui que a abertura do campeonato foi em Jarama, na Espanha, um circuito muito sinuoso, mas é tão sinuoso quanto o René da Fronteira. Para caminhões é quase uma pista de kart. E essa etapa de Nürburgring não é o circuito completo que a Fórmula usava, como eu expliquei. É o circuito menor. Não tem uma das partes de descida. Claro, por questão de segurança, o caminhão deve ser muito pesado, tem uma caixa de brita grande ali no fundo, deve ser perigoso, podendo causar um acidente. Mas, se eles tivessem a chance de correr num circuito longo e seguro, seria bom demais. Um circuito tipo, vamos dizer, Imola, que é sinuoso sim, mas tem um trecho de descida que não é tão rápido, isso na minha visão. Nisso eu gostaria de ver, isso é uma parte boa da evolução. E falando em evolução, você ouviu o Giafone, você ouviu Cirino, mas você não ouviu Arcuri. Eu não posso deixar de terminar o programa de hoje sem citar a palavra dele, porque sem pôr a palavra dele aqui, porque ele citou, eu mostrei para ele esse áudio do Giafone, ele foi um grande defensor do hibridismo desde que a gente falou da evolução dos autores brasileiros, lá naquele episódio de Páscoa. Então ele fez questão de comentar esse áudio do Giafone e de dar a opinião dele, se a Copa Truck está à frente ou atrás do automobilismo europeu, do campeonato europeu de caminhões. Aqui a gente tocou de novo no assunto um passo à frente, vamos ouvir de novo a música do Jack Johnson pra gente escutar a opinião do nosso amigo Arcuri. Solta pra mim aí, editor! Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Natan, essa é uma pergunta excelente que inclusive a gente já lidou em algumas versões atrás do R Final, né? Então, cara, comparando a truck europeia, eu vou dizer que isso é baita de um avanço. Nós estamos à frente deles. Para variar, a truck brasileira está à frente da truck europeia. Normalmente ele é mais seguro, é um truck mais potente, que permite mais velocidade e agora estamos tecnologicamente adiantados fazendo esse truck híbrido que o Giafone tem falado. Sobre corrida, cara, você viu na própria entrevista que o Giafone falou, esse truck ainda não está permitido usar a hibridação em corrida. Até porque se usasse seria uma baita de uma covardia, tá? Não esqueça que o motor elétrico ele tem vamos dizer, uma constante inicial menor do que o motor a combustão, então ele acelera mais fácil, ele acelera melhor. Então essa aceleração melhor que o elétrico traz ajuda a vencer a inércia do motor a combustão e com isso ele consegue acelerar mais rápido. O Fórmula 1 passa por isso, o carro da WEC passa por isso e não vai ser diferente com o truck. Então isso já seria uma baita numa vantagem. A penalidade teria que ser grande para o carro do Giafone, no caso do truck do Giafone, ficar competitivo, porque o ganho seria realmente gritante. E sim, claro que estamos indo por uma parte boa em relação à poluição, né? Claro, se você está aproveitando uma parte da energia que seria dissipada para o ar, por exemplo, com a parte do freio, e está gerando energia elétrica para gerar um motor. E esse
esse motor está ajudando a dar desempenho, está ajudando a tirar o truck da inércia. Então, claro que é uma vantagem, claro que você vai ter diminuição de emissões. E vou colocar de outra maneira. Vamos dar um exemplo da Fórmula 1, não só com emissões, mas também com o consumo de combustível. O Fórmula 1 fazia uma base de 1,25 a 1,5 km por litro na época dos motores V8. Não estou nem falando dos V10, tá? Estou falando dos V8. E aí, agora com essa história de 100 kg por corrida, eles estão trabalhando com consumo na base de 3 km por litro. Ou seja, a autonomia do carro de Fórmula 1 com o mesmo combustível dobrou, graças a esse motor turbo menor, um downsize, né, um motor mais compacto, somado à hibridização. E isso que na Fórmula 1, apenas 15% da potência total do motor ela é elétrica. Então você vê o quanto que já ganhou só nessa brincadeira. Então é claro que a gente pode esperar uma diminuição de emissões e até de consumo de combustível abissal assim que essa futura hibridização for aplicada no nosso Copa Truck aqui no Brasil, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí o Arthur, e olha só, falar em desenvolvimento, em gastar menos combustível, cara, é uma coisa que que um produtor de caminhão deve agradecer muito, porque o que um caminhão bebe de gasolina é impressionante. Vamos colocar com os caminhões comuns, que rodam na estrada todo dia e realmente consomem muita gasolina nisso. Não tenho dados aqui para passar para você, mas já é parte aqui do senso comum. Então, realmente, a Trex sendo um laboratório para isso, deve facilitar muito, vai facilitar muito para a categoria, deve facilitar muito para os caminhões de estrada. Assim como as revoluções da Fórmula 1 ajudam também as indústrias de carros de rua. Suspensão ativa já tem carro de rua, freios ABS já tem carro de rua. Você não vê aquele carro esfumaçando na hora que freia. Tudo isso por causa do luz ABS. E os carros esportes mais potentes já tem controle de tração. Isso já há vários anos. Então tem uma evolução dessa em meio de caminhão. Vou falar que empurra muito o meio dos caminhões aí de rua, empurra muito a sociedade como um todo para um mundo sustentável. Porque a fumaça preta dos caminhões não é só esteticamente feia na hora da gente ver na hora da largada, na hora de uma largada de uma corrida, mas chega a ser tóxica. Se você ficar respirando aquilo lá por muito tempo e por vários fins de semana, no caso dos mecânicos, isso com o tempo faz mal à saúde lá na parte respiratória do corpo. Então é muito legal a gente, inclusive, terminar o programa falando não só de evolução da categoria em termos de competitividade, mas poder noticiar de avanços que podem ajudar a sociedade a ter uma vida melhor. Então, isso é uma coisa que, se eu puder trazer para o R Final uma outra vez, eu vou querer trazer muito. Como também eu quero trazer uma outra coisa na semana que vem. Para quem me segue lá no Instagram, @NatanRFinal, Natan com TH, viu que eu postei uma foto segurando um livro, o livro Guia BRB da Stock Car. Conta a história da categoria mais famosa do Brasil, com fatos e estatísticas de 1979 até 2021. E é claro que a gente tem que fazer uma resenha sobre isso. Um livro tão emblemático desse, com tanta informação, merece ter uma resenha aqui. E é o que eu vou fazer na semana que vem. Então não esquece de acompanhar aqui no podcast. Como também não esquece de seguir o pessoal do Portal High Speed lá no Instagram, no Spotify e no YouTube. E também o nosso pessoal lá do Portal JW News. Portal de notícias que os meus amigos Fábio Santana e Tamires Moura fazem parte. E que tem notícias atualizadas não só sobre automobilismo, mas também sobre ginástica, sobre futebol. Vale a pena demais dar uma passada lá e conferir. jwnews.com.br, o endereço do site. E no Instagram é @jwnews. Lá, além das informações, das notícias, das matérias, você vai ter vídeos. Inclusive tem uns vídeos lá que eles gravaram na Stock Car, ficaram muito legais. Tem Felipe Massa dando uma palavrinha para eles logo depois que conseguiu subir no pódio da Stock Car pela primeira vez. Então acessa para você ver essa palavrinha que foi muito legal. Foi em cima do lance mesmo, foi logo depois ele conseguir. Não perde isso não, na hora que acabar o podcast você já acessa lá. Então, para você não perder tempo, por hoje até a próxima e um grande abraço!